toda a glória, todo louvor, toda adoração. Dê a Ele a sua vida. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. A Ti, somente a Ti, Senhor. Seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Glórias ao teu nome, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te exaltamos, te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. A Ti nós damos a glória. A Ti nós damos o louvor, Pai. Tu és o primeiro, Tu és o principal entre nós. Aliás, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Nós estamos aqui para manifestar o amor pelo Senhor, e nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se interessou por nós, lá distante, na nossa condição de pecado, mas o Senhor foi e nos tirou do lodo e nos tornou os Teus filhos. E a Tua palavra diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto. Eu gostaria que você lesse esse texto. E é verdade isso, porque nesse texto está a solução para a sua vida. Nesse texto está a saída para qualquer situação que você esteja enfrentando agora. Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Abra aí. Nós faremos a leitura. Êxodo capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim. Conta uma história. Mas veja, nesse texto está a saída para você, está a saída para mim, qualquer que for o problema ou a dificuldade que a gente esteja enfrentando. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo,
e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agrave o serviço sobre estes homens, para que não se ocupem nele e não confiem em palavras de mentiras. Vocês podem se assentar. Todos nós sabemos como foi a saída, e se não sabemos, deveríamos saber, como foi a saída do povo de Israel do Egito. Nós sabemos que eles estavam cativos lá no Egito. Mas poucos de nós, às vezes, sabem como eles entraram no Egito. Nós sabemos que eles se tornaram escravos no Egito. Mas, às vezes, nós não sabemos como eles chegaram lá. Então, rapidamente aqui, José foi aquele homem escolhido por Deus, se tornou governador, se tornou o homem no posto mais alto. Além dele só tinha Faraó, e ele foi usado por Deus num momento muito difícil da história, quando ele interpretou alguns sonhos, e essas interpretações vindas de Deus, e ele ocupou essa posição. E aí os irmãos de José foram para o Egito. E a partir da ida dos irmãos de José, todo o povo de Israel foi para o Egito. E José era amigo do Faraó. Só que Faraó não é um nome. Faraó é um título. Como se fosse o presidente, o governador. E esse Faraó, que era amigo de José, que viu a graça de Deus sobre a vida de José, ele morreu. E entrou um outro Faraó. E esse outro Faraó, ele já não tinha a amizade com José. Enfim, aprisionou o povo, tornou o povo escravo. E esse povo trabalhava muito. Trabalhava demais. E eles trabalhavam de tal forma que até se esqueceram do culto. Eles se esqueceram do porquê tinham sido formados por Deus. Parece que olhando para esse texto, muitas vezes nós nos encontramos a nossa geração. Uma turma de pessoas que correm o tempo todo, e nós temos muitas coisas para fazer. É possível que durante essa semana você realizou muitas coisas. E se eu desse para cada um de vocês um papel e uma caneta e pedisse para vocês listar todas as suas atividades de um único dia, você ia ver que provavelmente você fez muitas coisas. Mas você ia se lembrar também que outras coisas que deveriam ser feitas não foram feitas. Por quê? Porque não deu tempo. A correria é grande. São muitas coisas para a gente fazer, e era exatamente o que estava acontecendo com o povo. Só que aí Deus se revela para o líder do povo, que era Moisés, e Deus disse para Moisés assim: Moisés, vamos parar agora com essa correria, vamos parar com essa brincadeira que vocês estão. Vocês estão presos e vocês estão brincando de me servir, vocês estão brincando de cultinho, e eu não estou brincando de cultinho coisa nenhuma. Então você vai até Faraó e você diga para Faraó que ele tem que liberar vocês, e vocês vão caminhar por 3 dias, e a partir dali vocês vão começar a fazer para mim uma festa de celebração, uma festa santa. E Moisés reúne primeiro os anciãos, e ele conversa com os anciãos, passa a orientação de Deus, depois ele passa para o povo essa orientação, e ele vai a Faraó. E ele diz mais ou menos assim: Faraó, é o seguinte,
eu tenho uma orientação muito específica de Deus e eu não posso brincar, porque é a orientação de Deus e com a orientação de Deus não se brinca. E eu não posso brincar. E eu vim aqui falar com você sobre uma coisa muito séria. Deus mandou que você libere todos nós para que a gente vá e retome a nossa vida e a gente restaure o culto entre nós. E Faraó ouve aquelas palavras e é como se ele dissesse: Moisés, você está de brincadeira, o povo tem que voltar a trabalhar, deixa esse povo voltar a trabalhar, eles precisam, trabalho, eles precisam trabalhar. E aí o texto diz que ele foi mais além. Aquela ida de Moisés, depois você pode continuar lendo essa história, que é bem interessante, depois mais tarde criou até uma revolta nos hebreus. Porque ao invés de liberar para que eles pudessem cultuar, Faraó aumentou o trabalho. Faraó disse: nada de liberação, nada de culto, coisa nenhuma. O povo tem que voltar e agora o trabalho vai ser aumentado. Eles recebiam as palhas aqui para facilitar o trabalho de construção de tijolos, mas agora eles não terão mais as palhas, eles terão que ir ao campo, colher as palhas e amassar o barro, preparar os tijolos. Eu pesquisei como funcionava essa questão. Então os tijolos eles tinham aproximadamente 50 centímetros de comprimento por 20 de largura e uma altura de aproximadamente 17 centímetros. E olha só, a responsabilidade de cada hebreu era fazer por dia 2.000 tijolos. Você consegue pensar nessa cena? Ter que pegar o barro, molhar o barro, amassar o barro, misturar a palha, porque essa palha ela dava liga no tijolo e quando esse tijolo ele era assado, ela dava uma consistência para o tijolo. Só que era uma missão, não era quase, mas era uma missão impossível, porque fazer 2.000 tijolos per capita, por pessoa, por cada um dos trabalhadores, era muito. E eles não conseguiam. E agora tinha vindo essa outra ordem para aumentar o trabalho. E Faraó, ele usa uma expressão aqui, irmãos, que é muito séria. A expressão que Faraó usa, dizendo o seguinte: vocês estão ociosos, por isso vocês estão pensando em fazer festa para Deus. Vocês estão pensando em cultuar a Deus porque vocês estão ociosos. Se vocês tivessem o que fazer, vocês não estariam pensando em culto, em festa, em celebração. É sério isso, né? Na visão de Faraó, era a questão da ociosidade. E aí ele diz: então agora será aumentado. Vocês vão ter que produzir o mesmo de ontem, de anteontem. Vocês vão ter que produzir os 2.000 tijolos ainda. Vocês têm essa responsabilidade. Só que o trabalho vai aumentar. Agora vocês vão colher essas palhas. Elas não serão mais trazidas para vocês. E aí o povo começou. Aquele trabalho. Você conhece a história. Por várias vezes Deus mandou Moisés para falar com Faraó, para que liberasse o povo, para que fosse restaurado o culto. Até porque eles não podiam, culturalmente, eles não podiam fazer o culto de verdade no meio daquele povo. Porque era um povo extremamente incrédulo, e não só por isso, porque era um povo que tinha os seus rituais, os seus costumes, e que criticava aquilo que os hebreus faziam. E por isso Deus disse: vocês têm que sair, vocês têm que caminhar 3 dias, e a partir daí então seja restaurado o processo de culto. E Faraó não liberou, vieram as pragas, a primeira, a segunda, as 10 pragas, e Faraó dizia: não, eu vou liberar. E aí o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. É interessante isso. Até que, num determinado momento, o povo saiu. Mas o que isso, na verdade, tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo hoje de manhã?
Nós vivemos uma grande correria. A gente já deita pensando nas coisas que teremos que fazer no dia seguinte, e a gente já acorda pensando na quantidade enorme de atividades que nós temos, de responsabilidades, de coisas que precisam ser feitas, e a gente não sabe o que fazer primeiro, como fazer, atender tudo aquilo. Parece que o dia, ao invés de 24 horas, para nós, para a maioria de nós, precisaria ter 48 horas. Para a gente conseguir fazer, ou quem sabe viver de uma forma mais confortável. Só que, irmãos, existem aspectos espirituais envolvendo isso aqui. Essa questão de correria, essa questão de muito trabalho, essa questão de muitas atividades. Não dava para o povo estar amassando barro para fazer tijolos, ou estar colocando os tijolos na forma, ou estar levando para o forno e estar pensando em adorar a Deus. Porque o tempo para Deus tem que ser uma parada estratégica, uma parada onde você se refaz, uma parada onde você esquece das outras coisas, uma parada em que você esquece dos tijolos, em que você esquece do seu chefe, aquele cara chato lá que você vai ter que enfrentar na segunda-feira, ou da sua chefa. Culto é parada, e parada obrigatória. Deixar de lado todas as outras atividades e se concentrar em Deus. E eu vejo hoje, irmãos, infelizmente, uma das estratégias até espirituais é aumentar o trabalho, para que a gente não tenha tempo mais para Deus. O faraó de 6 estão pensando sobre festa para Deus, celebração a Deus, culto a Deus, porque vocês estão com muito tempo. E ele aumentou o trabalho do povo. Então hoje, infelizmente, nós imaginamos, e preste atenção nisso que eu vou lhes dizer, nós imaginamos que a nossa vida vai acabar aqui, nós imaginamos. Eu penso, eu tenho que correr o tempo todo, eu tenho que fazer muitas horas extras, porque eu tenho que ter melhores condições de vida, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que comprar um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um arranjo para colocar lá na minha casa novo, e a gente começa a colocar o nosso coração nisso. Uma vez eu li algo que eu achei muito interessante, que nós devemos, ao comprar algo, pagar apenas o valor da etiqueta. Pagar apenas o valor da etiqueta. Porque às vezes nós pagamos o valor da etiqueta e mais um monte. Eu pago o valor da etiqueta e mais um tempo que eu deveria ficar com o meu filho, porque eu tenho que fazer a hora extra para conseguir pagar o carro novo, para conseguir comprar a coisa nova. Então eu não pago só o valor da etiqueta. Isso me custa muito. E na maioria das vezes custa o tempo que era de Deus. Entre trabalhar e orar, qual que você faz primeiro? Ou, por exemplo, se estiver chovendo e tiver um encontro com Deus aqui, você considera e diz, não está chovendo. Mas e quando está chovendo você tem que trabalhar? Você não vai? Não é assim que a gente faz? Prioridades invertidas. Nós achamos que estamos aqui num resort espiritual aqui na Terra. A gente acha que a gente vai ficar aqui todo o nosso tempo. A gente não entende que nós estamos aqui por um tempo. Nós não compreendemos que nós estamos aqui de passagem. Nós não entendemos que o nosso reino não é desse mundo. A gente vive como se fosse morar a eternidade aqui. Isso não é verdade. Eu preciso olhar para essa história e entender que, acima de tudo, eu tenho que parar para o tempo para Deus. Eu tenho que parar para o momento de contemplação. Eu não consigo oferecer um culto verdadeiro a Deus no meio do corre-corre. Eu preciso parar. Eu falei aqui numa quarta-feira dessas
de que parece que o tempo vai passando e algumas coisas parece que para mim vão ficando talvez um pouco mais difíceis. Por exemplo, às vezes eu me ajoelho para orar e parece que eu demoro a pegar no tranco. Parece que o tico e o teco fica só o tico ou só o teco. Até eu conseguir processar, aí eu abro os olhos, vejo todo mundo já levantou. Aí eu levanto, né? Se eu ficar mais tempo, parece que vou tentar passar a imagem que eu sou um cara espiritual. Às vezes não dá tempo nem de dizer, oi Deus, já levantou. A gente já está em pé. A gente não para mais. Irmãos, por isso que Deus disse para o povo, levanta acampamento, o lugar de vocês não é aqui não. Existe uma terra prometida. E vocês precisam entender que vocês estão aqui de passagem. Você está escravizado. E se você está escravizado, Deus faz milagres para te tirar dessa escravidão. Assim como Ele fez com que as 10 pragas se manifestassem. Se for necessário fazer um milagre, porque Deus quer que você esteja livre para cultuar. E é muito bom a gente cultuar sem aquela preocupação horário. Quase na hora, eu preciso ir. Eu creio, irmãos, que a gente tem falhado nesse sentido. Como é o culto lá na sua casa? Sabe, aquele momento que você se ajoelha e toca o telefone, aí tem um compromisso, aí você pensa, levar filho na escola, buscar filho da escola, levar filho no médico, preparar almoço, tal. Eu vou deixar, vou orar mais tarde. E esse mais tarde nunca chega. A gente abre mão de questões prioritárias por questões que são secundárias. Nós esquecemos que há uma ordem lógica de prioridades. Primeiro, Deus. Deus é primeiro. Deus vem antes de tudo. Depois a nossa família. Deus, a nossa família. Depois o trabalho, o ministério. Então, primeiro Deus. Aí a gente pega o tempo de Deus, a gente pega o tempo da nossa família, porque a gente quer se dar bem, como se nós fôssemos morar o tempo todo aqui. Isso não é verdade, irmãos. Há uma terra prometida. Há uma libertação para nós. E quem sabe o seu coração esteja tão apegado que não tem tempo para Deus. E eu falei aqui, período que a gente falou sobre silêncio, sobre contemplação, a dificuldade que a gente tem diante do silêncio, né? É tudo correndo, os cultos também são correndo. A gente, muito correndo, muito rápido. Mas entenda, seu lar eterno não é aqui. Não se apegue tanto com as coisas daqui que não te sobre tempo para o seu verdadeiro objetivo. Deus te formou para o prazer dele, para o deleite dele. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa crescer na vida, nós precisamos e Deus fica feliz, não existe nada de errado nisso. Só o erro é quando a gente entra de cabeça nisso e o verdadeiro propósito perde o sentido. Nós cantamos aqui. E eu nada sou sem ti. Você pode ser uma pessoa muito bem realizada, quem sabe profissionalmente, na sua vida acadêmica. Mas se Deus não fizer parte desse processo, não adianta. Nós não estamos aqui num resort espiritual. A gente não está aqui num período de férias, nós estamos aqui numa batalha. E todos nós temos que matar não apenas um leão, mas vários leões por dia. Mas na força do Senhor a gente mata esses leões. E a gente vence. Só que nós priorizamos tempo para Deus. Eu quero concluir. Eu li um livreto de um pregador do século XIX.
Eu fiquei muito impressionado. É muito pequeno esse livreto, deve ter talvez no máximo umas 30 páginas. O título do livro é Um Recado para Ganhadores de Almas. E ele diz uma coisa, ele faz uma avaliação das nossas prioridades e de priorizarmos Deus na nossa vida. E ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: se começarmos bem o nosso dia, se começarmos com Deus o nosso dia, Ele vai nos guiar durante todo o restante dele. E aí ele usa a expressão do sacerdote, a figura do sacerdote, que oferecia aquilo que nós vimos, o incenso para Deus, e ele ficava perfumado. Parte daquele perfume ficava nele. Então, se nós fizermos isso, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. As pessoas vão ver a glória de Deus na nossa vida. Eu quero convidar o grupo de louvor novamente. O culto não acabou. Amém? Ainda tem muito para acontecer. Amém? Na minha vida, na sua vida. Vamos ficar em pé? Nós nem ofertamos ainda. A gente vai ofertar depois. Ou pelo menos ofertar depois da parte financeira. Nós vamos ofertar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Nós vamos cantar de novo a primeira canção, Me Derramar. Dizer para Deus: eis-me aqui outra vez. Eu estou aqui para me derramar. A gente não está aqui passando férias. A gente não está aqui num resort espiritual. Nós estamos aqui numa batalha, mas Deus tem que ser prioridade. Nós vamos nos derramar diante do Senhor através dessa canção.